pessoal, me chamo Renata e estamos aqui no explicador virtual para quê? Isso aí, para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos conversar sobre expedições ultramarinas, mas nós não vamos falar das expedições expedições ultramarinas, tá? Ou seja, das expedições além mar. Nós não vamos falar das expedições portuguesas, que eram as pioneiras, né? Foram os primeiros. Nós não vamos falar também das expedições espanholas, né? Nós vamos falar agora do que nós também consideramos as expansões tardias, ou seja, aquelas que começaram bem depois. Se eu já falei para vocês, né, que as primeiras foram os portugueses e logo em seguida pelos espanhóis. Mas por que elas, né, essas coroas, esses reinos, eles só puderam fazer essas suas expedições ultramarinas depois? Pois bem, a França, ela iniciou tardiamente devido à Guerra de 100 Anos. Lembra da Guerra de 100 Anos que ela travou junto com a Inglaterra pela disputa do território de Flandres, que era um centro comercial importante, e também devido à disputa do trono francês com os ingleses? Pois bem, essa guerra, que durou até mais de 100 anos, né, durou 116 anos, fez com que o reinado, só depois do reinado de Francisco I, em 1515 até 1547 ele reinou, mas prestem atenção, no século XVI, quando nós vimos que os portugueses e espanhóis iniciaram as suas expedições ultramarinas no século anterior, no século XV, né? Então, olha só, o expansionismo marítimo francês só foi possível no século XVI, principalmente devido, como consequência, à Guerra de 100 Anos. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. A Inglaterra, somente com a cessão da dinastia Tudor, lembra da dinastia Tudor, depois da Guerra das Duas Rosas, que era a família York, a família Lancaster, e aí a dinastia Tudor, ela vai ganhar muita força com Henrique VIII, certo? Depois com a sua filha Elizabeth I. Por quê? Com Henrique VIII e Elizabeth I vai se consolidar o absolutismo. O absolutismo, que era a centralização na mão do poder na mão do rei. Lembrando, claro, que aqui na Inglaterra nós temos o parlamento, tá? Nós temos aí essa centralização do poder nas mãos do rei, porém o rei também não podia fazer o que ele quisesse, não. Ele estava sempre controlado, ele tinha o seu poder limitado devido à Magna Carta. Só para a gente poder fazer um alerta, tá? Que esse absolutismo aqui na Inglaterra vai ser diferente do absolutismo francês. Mas vamos voltar aqui. Quando houve a intensificação desse absolutismo inglês, eles também adotaram as ideias mercantilistas. Lembram aquelas medidas protecionistas da economia para que pudessem ganhar cada vez mais lucro através das atividades comerciais? Pois bem, não esqueçam também que essas expedições ultramarinas, elas eram expansões comerciais, né? Elas tinham como objetivo essa expansão da economia do comércio. E aí, com a prática, com a adoção do mercantilismo, depois desse absolutismo na Inglaterra estar consolidado, é que eles partiram para poderem buscar riquezas orientais, riquezas lá na Ásia, lá na Índia. Mas por que não, se fosse possível, conquistar novas terras? Novas terras no continente onde nós conhecemos hoje como América, né? E essas duas potências aqui, esses dois territórios, essas duas coroas, né? Eles vão ter o seu pedacinho aí nessa conquista também, certo? Só que olha só, além dos franceses e dos ingleses, nós também vamos falar dos holandeses, que vão ter um papel muito fundamental após essas expansões ultramarinas. Apesar deles terem participado das expansões tardiamente, eles vão ter uma importância muito grande, inclusive na história do Brasil. E nós vamos falar isso em breve. Eles chegaram atrasados por quê, pessoal? Porque eles eram vassalos da Espanha.
ou seja, eles estavam subordinados à Espanha. Se a Espanha ela se lançou logo após Portugal e já tinha uma competição, você acha que os espanhóis iriam permitir que os holandeses também participassem? Livre e espontânea vontade? Não mesmo, né? Então, por meio da instituição da Companhia das Índias, que vai ser criada pelos holandeses, eles vão também, a partir do momento que se lançar para as suas expedições, formar um poderoso império colonial. Lembra que eu falei? Apesar deles se lançarem tardiamente, eles vão ter essa organização a partir dessa instituição que será criada por eles, Companhia das Índias, que eles vão começar a se organizar e vão passar a lucrar bastante com as suas expedições. Tudo bem? Vamos lá? A continuidade? Quase que caiu da minha mão, vocês viram? Pois é, pessoal. Para cada ação tem uma reação. E para cada atitude feita pelos portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, vai ter uma consequência. Quais serão essas consequências das expansões? Eram consequências boas? Poderiam até ser, mas talvez não para todos. Então vamos lá ver que consequências poderiam ser essas. O centro comercial da Europa saiu lá do mar Mediterrâneo, né, onde era feita principalmente a comunicação entre a Europa e o Oriente, através do mar Mediterrâneo, e isso se deslocou, isso acabou. E foi para onde? Para o Oceano Atlântico. Só que no Oceano Atlântico, quem se privilegiava devido à localização geográfica? Isso aí, Portugal e Espanha, mesmo porque eles foram os primeiros. O primeiro mesmo foi Portugal, logo depois seguido pela Espanha. Porém, esse domínio do Oceano Atlântico depois vai também ser disputado pelos franceses e Inglaterra. Tá? Prejuízo para Gênova e Veneza, por quê? Porque eram cidades italianas. Para ele, o comércio pelo mar Mediterrâneo era muito melhor, porque eles são banhados pelo mar Mediterrâneo e não pelo Oceano Atlântico. Seria muito mais distante. Então, por isso que essas cidades acabaram se prejudicando com essa expansão comercial marítima, certo? Principalmente aonde? Isso aí, no Oceano Atlântico. Pessoal, foram descobertos novos territórios e nesses territórios tem o quê? Pessoas, vegetação, né? Tem fauna. E quando eu falo de vegetação, nova flora, são outros produtos que eu posso plantar. E aí, batata, tomate, mandioca, milho, cacau, tabaco, são um dos exemplos. Quando os europeus que estavam buscando por ouro, eles viram o milho amarelinho, até no primeiro momento eles pensaram que fosse ouro, né? Porque eles nunca tinham visto aquilo. Do mesmo modo que eles nunca vão ver muitos animais que terão aqui na América que não tinha, nem no Oriente e nem na Europa, certo? Então vamos lá, pessoal. Quais consequências de você encontrar metal precioso? Você se tornar o quê? Rico, né? E é isso que vai acontecer. O encontro desses metais preciosos, principalmente nas regiões que hoje nós conhecemos como México e Peru, vai enriquecer e modificar a economia da Europa. Qualquer território da Europa? Não. Aqueles que conquistaram essa região. Quem? Espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, certo? Então vamos lá para mais consequências da chegada desses europeus, né, nesses novos territórios conquistados. Colonos e missionários vão começar o quê? Propagar a civilização europeia nas terras encontradas. E missionários o quê? O que tem missão, principalmente os missionários religiosos. Lembra do Concílio de Trento, depois da Contra-Reforma da Igreja Católica? Pois é, não se esqueçam dos acontecimentos históricos que nós já vimos anteriormente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só revisar a videoaula. Cada acontecimento que nós vimos vai ter uma influência no outros acontecimentos. São as consequências, né? Então, olha só, pessoal. Lá no Concílio de Trento foi formada a Companhia de Jesus, os jesuítas. E qual era a principal função dos jesuítas? Levar a palavra de Deus além da Europa.
Então, qual lugar melhor que esses jesuítas poderiam levar a palavra de Deus? Isso aí, ó, das novas terras encontradas. E por meio dos colonos, o que vai acontecer? Os europeus vão começar a ditar a sua forma de viver como se fosse a melhor para esses povos que eles vão acabar conhecendo nessas terras encontradas, certo? Então, olha só, o enorme volume de metais, né, que foram explorados das colônias e levados para a Europa vai possibilitar um grande acúmulo de capitais na mão de quem? Dos burgueses. Não se esqueça que os burgueses, eles patrocinavam essas viagens, eles possuíam dinheiro. Então, se eles encontram metais, o metal também é dele. A partir da troca de novas culturas, a gente vai ver o avanço de conhecimentos. O avanço nos conhecimentos da geografia, da astronomia, das ciências naturais. À medida em que esses navegadores eles viajavam, eles anotavam tudo no diário de bordo. E nesses diários de bordo, eles sempre conseguiam desenvolver novas técnicas, novos conhecimentos. Para o quê, pessoal? Para facilitar essas viagens, né? Para favorecer os próximos navegadores que viessem. E quando eu falo de trocas culturais, eu estou falando de trocas culturais com os nativos que viviam nessas terras que serão conquistadas. Fortalecimento dos estados nacionais, claro, porque a partir do momento que eu tenho mais acúmulo de metal, eu tenho mais riquezas, maior fica o poder do Estado, né? A legitimação do poder do rei. Olha só, desenvolvimento, né, do tráfico de escravos da África para a América. Lembra que os escravos já eram comercializados desde lá dos fenícios, desde a antiguidade. Na África já havia esse tráfico de escravos? Já havia. Só que agora esses escravos sairão da África e irão para outro território, ou seja, irão para a América. E por que utilizar mão de obra escrava? Porque era melhor. Eu não tinha gasto nenhum com mão de obra, muito pelo contrário. Eu só tinha o quê? O lucro, certo? Só que olha só, e esses povos que viviam aqui na América? E se eles fossem contra a permanência desses europeus? E se eles não concordassem, né, em receber essa civilização, receber a palavra de Deus, Igreja Católica, eles nunca tinham ouvido falar nisso. O que vai acontecer com esses índios? Eles serão mortos. 1, 2, 3 índios? Não, muitos. Por isso que eu falo de genocídio. Muita população indígena foi morta pelos europeus. Tudo bem? Vamos lá fazer uns exercícios? Rapidinho então agora, né? Porque eu já sei bastante, assim a gente vai finalizar. Em que Colombo acreditava e como obteve suas embarcações? Quem foi Cristóvão Colombo, pessoal? Foi o genovês, que foi financiado por qual coroa? Isso aí, a coroa espanhola. Vai ser Colombo que vai chegar na América, principalmente na América Central, e achar que estava na Índia, né? Por isso que ele vai batizar esses nativos de índios. Então, em que ele acreditava? Ele acreditava isso aí, que se ele navegasse pelo oeste, ele ia chegar mais rápido ao Oriente. Só que ele não chegou no Oriente, ele chegou na América. E como ele obteve as suas embarcações? Acabei de falar, né? Ele foi aí patrocinado pela coroa espanhola. E aí ele obteve as suas 3 embarcações com as quais ele teve uma das mais audaciosas viagens. Certo? Então vamos lá. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Lembra da rivalidade entre os pioneiros na expedição ultramarina? Pois é, para diminuir essa rivalidade, o que foi feito? Isso aí, um acordo, né? Então o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha que delimitava o território que cada um poderia explorar, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só retomar as videoaulas. Tchau, tchau!